Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordam muitas águas, não o atingirão. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos que sois retos de coração. Amém? Algo que sempre eu tenho pregado aqui, que é o versículo de número 9. Não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, porque de outra sorte não obedecem. Amados, se a religião, o pastor, os líderes precisarem em todo tempo estarem colocando em vocês, né, o tapa, o cabresto, o freio, olha, não pode sair daqui, não pode fazer isso, olha, eu te vi fazendo isso em tal lugar, você estava toda hora tendo que policiar. Sabe o que acontece, irmão? O primeiro momento em que não houver esse policiamento, você vai cair no erro. Dependendo, quando tinha uma coisa antigamente, que acho que não existe mais para as crianças, que chamava quadrado. Vocês lembram disso? Que você punha a criança num cercadinho, e você coloca a criança lá, e a criança não saía de lá. Mas você tem que educar a criança, porque ela não vai viver num quadrado. Vai chegar numa hora que você vai ter que tirar o quadrado, e ela vai ter que viver fora daquele lugar, sabendo os seus limites, já não mais com o cercadinho. Muitas crianças, às vezes, vamos supor, tem uma tomada na casa, elas querem lá pôr a mãozinha. Então o que o pai e a mãe faz? Vai lá e protege. Só que aquela proteção não vai ficar a vida inteira. Ela vai ter que aprender que um dia que não pode pôr a mão lá. Se tem uma criança, você não pode deixar, obviamente, faca, objetos cortantes, tesoura, na mão dela. Mas você não vai deixar a vida inteira. Vai chegar uma hora que ela vai entender que não pode fazer aquilo. E da mesma forma, a nossa vida espiritual. É óbvio que no início da vida há orientação, há cobrança, há tudo isso, mas chega um momento, irmãos, que nós precisamos entender por nós mesmos que nós não precisamos usar nenhum tipo de freio, né, nenhum tipo de tapa, nenhum tipo de cabresto para andarmos com Cristo, para seguirmos a nossa vida com Cristo. Pastor, então onde está o segredo? O segredo está na confiança em Deus, em obedecer e seguir os conselhos, mesmo que sejam pela fé, mas sempre sabendo que Deus tem o melhor para nós. Como que eu sou livre? Como que eu posso tirar as amarras que me prendem para que eu possa andar livremente? Quando eu tenho consciência do que está no versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quando eu sigo as instruções e os conselhos do Senhor, eu já posso ser livre. Eu não preciso mais ficar preso a uma rigorosa, né, a uma religião ortodoxa que me prende, cheia de não podes. Não, eu preciso saber o que posso e o que não posso. Eu preciso saber aonde eu posso ir, aonde não posso ir. O que posso fazer, o que não posso fazer.
o que posso falar e o que não posso falar, as atitudes que posso tomar, preciso ter essa liberdade. Nós nascemos, se o Filho verdadeiramente nos libertar, nós somos livres. Será que vai ter que colocar um policiamento atrás de mim, atrás de você, o tempo todo, para dizer o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve? Ou será que nós vamos aprender seguindo as instruções do Senhor, sem esmorecer, e pararmos de olhar o problema da nossa vida, sem colocá-lo num contexto amplo com Deus? Às vezes, por que às vezes nós desanimamos? Porque pegamos um problema e não contextualizamos ele com a palavra de Deus. Nós vivemos somente aquilo. E é por isso que eu deixei o Lucas aqui. Nós temos aqui um grupo de louvor, nós louvamos a Deus. E aqui, teclado, violão, baixo, guitarra, vozes, formaram um coral. Vamos pensar que isso é a Bíblia. E sabe, irmãos, então o que nós vamos fazer aqui, Lucas? Nós vamos cantar, vamos escolher a graça. Então nós vamos tocar a graça na bateria. Mas você vai tocar só o bumbo. Vamos ver, você consegue na sua cabeça montar a música e só tocar no bumbo? Vamos tentar? Vamos ouvir então. A graça, vocês gostam da música? Se de graça, né? Legal a música, né? Então vamos lá, só no bumbo. Aí você vai falar assim, que música chata. Amém? Muito obrigado. Adoramos ao Senhor. Não é mais. O bumbo não estava na música? Quando você tocou a bateria, você usou o bumbo. Só que o bumbo, ele tinha outras coisas que formavam a canção e a melodia. Tinha os outros apetrechos da bateria, né? Prato, surdo, tambor, né? Caixa. Aí tinha o baixo, tinha a guitarra, tinha a voz, tinha o teclado, tinha outro violão. E isso formou uma música bonita. Obrigado, viu, Lucas? Pode sentar. Uma música legal, de louvor, uma adoração a Deus. Mas só o bumbo. Isso, por que eu mostrei isso? Porque às vezes isso acontece na nossa vida. Você assim, nossa, minha vida é ruim. Minha vida é um problema. Sabe por quê, irmão? Você está ouvindo só o bumbo. Imagine, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir uma orquestra. Não, a orquestra é coisa mais linda. Não sei se na orquestra que você ouviu, tinha prato. Sabe que instrumento que é o prato? Que ela faz... A gente foi uma vez, fui pregar num lugar, Marina foi comigo. E aí, na banda tinha um prato, mas não era muito bem tocado, sabe? E aí, era uma outra denominação. A gente foi numa outra cidade. E aí a gente estava lá louvando a Deus, a banda estava tocando, e do nada, irmão, fez pá! Tomei um susto, do nada, veio um prato. Imagina se a música fosse só o prato que batesse. E aí você assim, olha o meu problema, a minha vida, a minha dificuldade. Então nós não pegamos a nossa vida, irmãos, é uma história, é um contexto, que os problemas, as lutas, as dificuldades estão no meio de uma palavra poderosa, que é a palavra de Deus. São várias coisas que estão ao redor, porque se eu olhar só um pedaço, só um trecho, eu vou ficar às vezes abismado, assustado. Meu Deus, como isso está acontecendo na minha vida? Quer um exemplo? Gênesis capítulo 22. O nosso tema da nossa mensagem é do Moriá ao Calvário. Vamos ver o que aconteceu no Moriá? Gênesis 22. Versículos de 1 a 3. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Irmão, supondo
que você não conhecesse a Bíblia, que você nunca ouviu essa história, que eu sei que você já ouviu, você nunca assistiu a novelinha da Record, você não sabe, você só tem esse trecho, eu acho que você agora estaria abismado. Nós temos um caso aqui de fanatismo religioso. Alguém que por um pedido de Deus vai sacrificar o próprio filho. Olhando o texto sem todo o contexto espiritual, como que um pai vai aceitar, por causa da religião, o sacrifício de um filho? Inimaginável para todos nós isso. Inimaginável. Temos aqui um infanticídio que vai acontecer. Uma criança, um adolescente no caso, será morto. E finalmente, nós temos aqui a quebra de uma promessa do próprio Deus, de que em Isaque Deus faria uma grande nação. Deus quebrando a sua promessa. Quero que você entenda isso, irmãos, com algumas coisas em níveis diferentes que acontecem na nossa vida. Quantas coisas você não entende? Quantas coisas que você não tem a explicação lógica? Por quê? Porque você só ouve o bumbo. Porque você só lê o versículo 1, 2, 3 de Gênesis 22. E não dá para entender. Não dá para compreender algumas coisas sem colocar no amplo. E às vezes ainda não entendo o amplo. Então eu pego aquela parte da minha vida, eu pego aquilo que está acontecendo, eu pego a história das coisas que estão havendo e tenho grande dificuldade, sofro com isso. Por quê? Porque eu estou reduzindo esse texto a um pequeno momento. A sua vida não é um dia. A sua vida não é um período. A sua vida não é um fato. É uma história. Quando parecia que tudo tinha chegado ao fim, você acabou de cantar. Quando você achava que não ia dar mais nada certo, por quê? Porque você só ouvia o bumbo, porque se você conhecia 1, 2, 3 de Gênesis 22, você falou assim, não vai dar certo. Mas quando parecia que tudo havia chegado ao fim, havia um plano perfeito. Quando alguém faz um plano, irmãos, um planejamento, o que ela faz? Imagine você vai fazer um planejamento de construção da sua casa. Então você senta lá com a sua esposa e fala assim, olha, primeiro, vamos comprar um terreno. Quando a gente comprar o terreno, a gente vai comprar uma porta linda. Uma vez eu fui fazer uma notificação numa casa, mas acho que a porta tem uns 5 metros de altura, mas bonita não. Aí tá bom. Aí vocês compram o terreno e compram uma porta. Aí vocês vão ver, e agora? O que nós vamos fazer? Agora vamos fazer um muro. Não, irmãos. Quando há um planejamento, você planeja toda a casa. Quando você faz um planejamento de vida, você planeja um longo espaço. Por isso que Jesus, ele é o plano perfeito. Ele não se baseia em 3 versículos. Ele não se baseia em um bumbo. Ele não se baseia em um dia de reclamação nosso, de uma luta, uma dificuldade. Sabe por quê? Porque ele conhece a história. Foi ele que escreveu a história da sua vida, a história da humanidade. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Aí esse meio, esse caminhar é feito pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Mas esse texto que nós lemos é muito mais do que isso. Esse texto que nós lemos, quando a gente acha que é um fanatismo religioso, um infanticídio, uma quebra de promessa, na verdade, irmãos, é uma história, é um exemplo de fé verdadeira, de uma confiança plena de conhecimento da vontade de Deus. Não só de Abraão, mas de Isaque também.
Deixa eu pegar 3 versículos, eu falo, nossa, esse aqui é um problema muito grave. Um fanático religioso quer matar o seu filho e Deus descumprindo uma promessa. Olha que grave. Mas quando eu vou todo o texto, eu vou ver tudo o que vai acontecer, tudo aquilo que Deus vai agir, eu vou ver que Deus tinha um plano perfeito. Se assim foi na vida de Abraão, assim também é na nossa vida. A ceia, ela é a lembrança de um plano perfeito. E nós não podemos nos esquecer disso. Vamos aos sinais, então, do plano perfeito. Primeiro, você talvez não enxergue o primeiro sinal, mas está, quando a gente estuda a Bíblia no seu original, no hebraico, ela vai usar uma palavra, no meu hebraico não é tão bom, só fiz 12, 15 anos de hebraico, mas vai dizer assim, vayame qua nã. Vayame significa tome. Vayame disse Deus. Qua, tome. E nessa expressão nã, ela é muito interessante. Sabe o que significa essa expressão nã no hebraico? Ela significa por favor. Deus diz a Abraão, Abraão, por favor, se você quiser. Porque lá, quando Deus fala com Abraão, no capítulo 12, sai da tua terra, ele usa outra palavra em hebraico que é leca, e aí é sai. Não é Abraão, se der você sai, se você quiser você sai. Não, leca é uma afirmação, sai da tua terra. Mas qua não é, por favor. Abraão, vai, por favor. Ou seja, Abraão, se você quiser, Deus dá uma opção para Abraão, para que ele não seja obrigado a sacrificar o seu filho. Abraão podia dizer não para Deus, lá no capítulo 12, quando ele diz assim, sai da tua terra? Não. Se Abraão não saísse, iria sofrer graves consequências. Mas ele sai, ele obedece, porque ele recebe uma ordem. E se ele não leva Isaac para o sacrifício, ele ia sofrer consequências? Não. Só que ele ia deixar de viver o que Deus havia preparado para ele. As bênçãos que Deus havia preparado pela sua obediência, ele não ia viver. Às vezes, irmãos, nós não vemos consequências em atitudes de que nós não obedecemos a Deus. Porque Deus está nos dando a opção de obedecer ou não. Se você obedecer, você recebe a bênção. Se você não obedecer, você deixa de receber a bênção. Olha o que diz no Salmo que nós lemos 32, no seu versículo de número 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Amém? Às vezes, irmãos, você está deixando de viver coisas grandes pela sua desobediência. Mas como não está havendo um preço, porque Deus disse para Abraão, Abraão, por favor, por favor, se você quiser, essa opção é sua, eu quero o teu filho em sacrifício. Eu estou lhe provando desta forma. Mas se você disser não tem problema. Só que as bênçãos que Deus tinha preparado para Abraão, ele não receberia. Porque havia a opção que Abraão escolhesse. Segundo, Abraão sabia da promessa de Deus. Por isso, manteve a sua obediência. Por mais que era inentendível o pedido de Deus. Peraí, Deus prometeu. Agora Deus vai quebrar a sua promessa? Não. Deus tem um propósito. Se ele tem uma promessa, e ele não quebra a promessa, e ele está dizendo algo que parece quebrar a promessa, não é verdade. Deus tem um propósito. Versículo de número 5 de Gênesis, capítulo 22. Seguindo a história. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, presta atenção nisso, eu e o rapaz iremos até lá
e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão não tinha dúvida de que ele não sacrificaria Isaac, porque ele tinha a promessa da grande nação em Isaac. Agora Deus está pedindo Isaac em sacrifício? Não. Deus tem um propósito. Deus, ele vai fazer algo, Deus vai realizar algo que eu não entendo, e esse é um problema nosso. Nós precisamos nos humilhar, nós vamos entender, nós precisamos, desculpe o jogo de palavras, nós vamos entender que nós não entendemos todas as coisas. Porque quando eu entendo tudo, eu domino, e eu nunca vou dominar Deus. Tem muitas e muitas coisas que nós não entendemos, nós não vamos entender, e nós não vamos ter a explicação. Ah, pastor, o senhor está fugindo da responsabilidade teológica? Não, jamais. Eu estou sendo o mais teológico possível, dizendo que eu e você não vamos entender todas as coisas. Porque se nós entendemos, nós dominamos a Deus. E nós nunca vamos dominar. Então Abraão, ele tem um pedido de Deus que aquele menino fosse sacrificado. E ele vai com os 2 servos, chega no pé do Monte Moriá, e ele fala para os 2 servos: agora vocês ficam aqui, porque nós, pode ver, está sempre no plural, vou com o menino adorar a Deus, e nós voltaremos. Vou com ele para adorar, e vou voltar com ele, porque ele é promessa de Deus. As promessas de Deus não morrem. Deus tem os propósitos, Deus tem a sua vontade soberana. O problema é que eu não entendo a vontade de Deus. E eu acho que por não entender, eu fico desanimado, mimado, entristecido, porque eu quero explicações. Irmãos, e nem tudo tem explicação. É por isso que Deus age e Deus te abençoa através da sua fé e da sua obediência. Abraão nunca duvidou da promessa de Deus. Terceiro ponto, para que nós enxerguemos esse texto de uma forma mais ampla, nós vemos que hoje é dia dos pais, depois nós vamos orar, vamos abençoar os pais, mas aqui tem um exemplo de pai muito grande, que é Abraão. Ele havia educado o filho dele na fé que ele tinha. Hoje em dia, irmãos, muitos pais têm negligenciado a educação religiosa da fé dos seus filhos. Vocês não imaginam quantas ligações eu recebo no conselho tutelar, dizendo assim: você pode vir na minha casa dar um susto no meu filho? E a minha resposta é: eu não sou o bicho-papão. Eu não assusto o filho de ninguém. Não sou a pessoa mais linda do mundo, mas também não estou a ponto de assustar as crianças, né? Não sou, até pareço o Papai Noel um pouquinho, né? Então eu não vou assustar a criança, mas por quê? Porque o pai está negligenciando o ensino dos filhos. O pai está negligenciando. Agora Abraão não, Abraão ensinou Isaac. Isaac tinha a mesma fé de Abraão. Como assim, pastor? Irmãos, está no texto, é só a gente ler. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam juntos. Um andando e um indo para o sacrifício. Um carregando um cutelo, né, uma faca, e o fogo. Talvez fosse um lampiãozinho lá, alguma coisa. Então ele tem o fogo e o cutelo. O menino carregando a lenha. Imagine quanto de lenha era para o sacrifício. Quem era mais forte? Quem era mais novo? Quem era mais rápido? Quem podia fugir? Isaac. Tu viu? Onde o senhor pensa que vai? Ele era mais forte, mais ágil. Abraão tinha 100 anos, e Isaac devia ter uns 15, 16, de 15 a 20 anos, pelo que a Bíblia ensina.
Ele podia abandonar o barco, não, que sacrifício. Nossa, eles vão para um sacrifício. Tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, a faca. E não tem o bicho, e não tem o cordeiro. Quem vai para o sacrifício? Mas ele vai, por quê? Porque o pai dele havia dito que havia uma promessa de Deus na vida deles. E ele ouviu o pai dizer, nós vamos adorá-lo e voltaremos. Confiança no pai, na fé do pai, na religião do pai. Pais, nós somos esses responsáveis, nossos filhos têm que nos olhar como Isaac olhava para Abraão. Precisam crer no nosso Deus como Isaac cria no Deus de Abraão. É uma responsabilidade. Aqueles que estão participando da escola de homens estão ouvindo isso uma segunda-feira por mês, toda segunda-feira. Que nós somos sacerdotes da nossa casa, profetas da nossa casa. É uma responsabilidade. Mas Isaac conhecia além de Gênesis, claro que é só além de Gênesis 1, 2, 3, além de só o barulhinho do bumbo, Isaac conhecia a fé do pai dele. Isaac sabia quem Abraão era. Então ele segue na história. Quarto, e quando a razão parece não explicar a situação atual, Isaac creu na palavra do pai e o pai creu na palavra de Deus. É uma junção de coisas. Versículo 8. Eu vou ler o 7 também. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui seu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão confiou na palavra de Deus. Isaac confiou na palavra de Abraão. Às vezes, irmãos, nós não vamos ouvir Deus falar conosco, mas nós vamos ouvir alguém usado por Deus para falar conosco. Não deixe sua vida, não deixe a sua história se limitar a um fato, a um problema, a um caso. Mas existe um contexto de Deus na sua vida. Pai, e o sacrifício? Quem vai morrer? Veja que talvez naquele momento, amados, o Isaac tenha testado o seu pai. Talvez se Abraão falasse assim, olha filho, é você que vai morrer. Ele fala assim, pai, mas o que o senhor me ensinou? E a questão de Deus está sempre cuidando de nós. De Deus estar sempre nos protegendo. De que em mim Deus faria uma grande nação, para que eu andasse nos seus caminhos, para eu andasse diante do Senhor, e Deus fizesse de mim uma grande nação. Agora eu vou morrer. E aí, aquilo que o Senhor me ensinou? Isaac fala para Abraão, pai, e o cordeiro? E o holocausto? Quem vai morrer? Né? Trazendo para a nossa língua mais fácil. Quem vai morrer? Filho, Deus proverá. E nisso apareceu um cordeiro imediatamente caindo do céu. Não. Deus proveu da hora? Não proveu. Não foi imediata. Não foi uma resposta já, pronta. Um fast food. Não. Ficou a palavra. Ficou na palavra. Eu faço uma pergunta para você, irmãos. Você confia na palavra de Deus, mesmo sem ver o que vai acontecer? Você confia que Deus está diante de um plano perfeito na sua vida, mesmo diante das circunstâncias? As circunstâncias, irmão, não eram das melhores. Tinha uma faca, um fogo, uma madeira, né, uma lenha, faltava um
holocausto. E a solução? Deus proverá. Até quando a minha fé me permite confiar em Deus? Até quando? Porque falando assim, não, pastor, eu entendo, mas por quanto tempo? Até que hora você vai confiar em Deus? Vai confiar em Deus enquanto tiver tudo mais ou menos, tudo ainda, quando tiver um escape, quando tiver um caminho, quando tiver uma situação, quando tiver alguma coisa que vai, não. Olha o que diz o texto a partir do versículo número 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Olha, irmãos, aquele Deus proverá lá atrás, no meio do, até subindo no Monte Moriá, legal, o Deus vai prover. Chegou no monte, montou o altar, botou a lenha, aquele menino forte que podia fugir a qualquer momento, permitiu ser amarrado, deitou na lenha, e Deus tinha provido até agora? Não tinha provido. E aí, vamos seguir o texto? Então, versículo 11, versículo 10, desculpa. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Deus tinha provido até agora? Não, irmãos. E eu quero, às vezes, entender algumas coisas da minha vida sem a fé, sem crer no poder de Deus. Não tinha provido. E eu desanimei no meio do Monte Moriá. Eu achei que Deus já havia me esquecido. Não! Deus ainda estava no comando. Abraão levanta o cutelo, mas do céu bradou-lhe o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. A mesma resposta do começo do 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. A mesma resposta. Lá de antes de tudo acontecer, é a resposta que ele dá com o cutelo nas mãos. Eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer, até o dia de hoje no monte, o Senhor proverá. Amém? Até onde vai a sua confiança em Deus? Até onde você para de ouvir o bumbo e daqui a pouco começa a ouvir os outros elementos, toda a canção? Até onde isso vai chegar? Mas quando Abraão levanta, o anjo fala com ele, Abraão, e ele fala a mesma coisa, ele não mudou. E ele não reclamou. Falou, que bom que o senhor chegou. O senhor vai fazer eu matar o meu filho mesmo? Não, eis-me aqui. Ele não sabia o que Deus ia falar com ele lá atrás, quando ele fala eis-me aqui. Sabendo tudo o que aconteceu, sabendo que o menino estava em cima da madeira, em cima da lenha, amarrado, cutelo em mãos, ele responde a mesma coisa, eis-me aqui. Ele fala assim, não, pode parar. Como você não me negou o seu único filho, você vai receber as bênçãos que eu tenho para você. Por quê, irmãos? Pastor, amém. Mas por que eu posso confiar em Deus? Essa história é muito linda, muito bonita, mas eu quero contar uma coisa para o senhor. Eu não sou Abraão. Eu não vivi o milagre de ser pai com 100 anos. Eu não falei com Deus. Por que eu preciso confiar em Deus? Então eu quero mostrar 2 versículos para você. O primeiro, Gênesis 22, 11, que nós já lemos. Pode pôr aqui para mim, Jefferson. É o Jefferson, lá, Gênesis 22, 11. Era Mário e virou Jefferson, de repente.
Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Romanos 8:32. Guardem isso. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus poupou o filho de Abraão, mas o dele não, por amor a mim e a você. É por isso que eu posso confiar nele. Quando ele pede o seu filho, ele provê o holocausto. Quando foi necessário dar o dele, ele entregou por nossa causa. Isso é a ceia. Aqui é um altar de holocausto. Aqui está o Filho de Deus, representado em corpo e sangue. Quando precisa do nosso filho, quando precisa testar a nossa obediência, ele leva até o momento de prover. Aí ele provê. Mas quando foi o dele, ele entregou. Ele deu por nós. Então eu quero ler com vocês o texto, na minha opinião, já falei isso talvez de outros, mas Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Talvez um texto que eu mais gosto da Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo da forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abraão foi honrado pela sua obediência, mas ele não sacrificou o seu filho. Abraão é conhecido como pai da fé, mas Abraão não é o pai da nossa salvação. Não foi Abraão que me salvou, não foi Isaac que me salvou, mas aquele que entregou como filho, o próprio Deus, se fez Jesus e se entregou pela morte de cruz e foi morto no Calvário. Por isso que eu saio do Moriá e vou lá para o Calvário, onde o sacrifício foi feito, o sacrifício verdadeiro, o plano perfeito foi consumado. A partir daquele plano, eu e você recebemos todas as bênçãos e confessamos o nome de Jesus, o nosso Senhor. É por causa desse plano, e a ceia é a oportunidade desse reconhecimento. O que nós temos aqui, irmãos, é a oportunidade do reconhecimento desse sacrifício, do reconhecimento que nós não sabemos todas as coisas e não vamos entender todas as coisas, mas nós confiamos que Deus, Ele vai suprir a nossa necessidade. Ele é o nosso Jeová Jiré. Ele proverá sempre na nossa vida, porque o filho de Abraão ele não aceitou. Ele proveu o holocausto, mas o dele ele entregou para nós. É por isso que o texto lá no Salmo 32, a partir do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu não confessei os meus pecados, quando eu não participei verdadeiramente da ceia. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz: aquele que come e bebe indignamente, come para a própria condenação. Por quê? Porque se eu não confesso os meus pecados, se eu não entrego os meus ossos, se envelhecem,
pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão e estio. É momento agora, irmãos, de nós nos entregarmos a Deus, de nós dissermos a Deus: eis-me aqui, e se for necessário o sacrifício, eu faço, eu entrego o meu filho. Pode entregar, ele não vai querer, ele vai prover algo em seu lugar, ele proveu o Cristo em nosso lugar. Você pode chegar, mas o que você precisa é abrir a sua boca, confessar o seu pecado, entregar o seu coração a Deus, mudar a sua vida. Infelizmente, muitos aqui não estavam na quarta-feira. Eu estava dizendo lá no grupo Louvor, a mensagem de quarta-feira talvez tenha falado mais comigo do que algumas pessoas que estavam aqui ouvindo. Mas falamos o que Deus quer verdadeiramente de nós, aquilo que Deus realmente tem pedido a nós. E o que o Senhor pede na ceia é que haja um quebrantamento de coração. É dizer: Deus, eu sou falho, sou pecador, e tem mais, Deus. Eu não estou entendendo aquilo que o Senhor está fazendo. Mas, Senhor, eu estou ouvindo só o bumbo. Eu só conheço Gênesis 22, 1, 2 e 3. Mas o Senhor conhece toda a história, toda a palavra. E o Senhor tem um plano na minha vida. E para encerrar, gostaria de chamar o grupo Louvor, o versículo 1 e 2 do Salmo 32 que nós lemos. Vou ler o 2 primeiro. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Irmãos, bem-aventurado o homem, aquele que o Senhor não atribui a iniquidade. Mas espera aí, você é pecador? Como que Deus não vai atribuir iniquidade a mim e a você, se nós somos pecadores? Sabe por quê, irmãos? Deus proverá. Ele proveu o sacrifício. Ele proveu o pecado em seu lugar. E eu gostaria que você ficasse em pé, porque a palavra de Deus vai encerrar no Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Não há perdão de pecados sem sacrifício. É a palavra de Deus. Não existe. Mas para que você não precisasse se sacrificar, Ele proveu o Cordeiro perfeito. Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos confessar os nossos pecados a Deus, rasgar o nosso coração, sair daqui e quero que você pense comigo, qual foi a sensação de Abraão descer com Isaac do Monte Moriá? Chegar para os servos dele e disse assim, eu não falei que eu voltava para o menino? Eu não falei que nós íamos, adoraríamos e voltaríamos? Aqui estou eu e aqui está o Isaac. Aí os servos podem ter perguntado, porque os servos, irmãos, eles devem ter ido junto e falar assim, sabe como que é servo, né? Funcionário. Fala assim, e o sacrifício? Eu tenho que falar que Abraão vai matar o Isaac. Estão falando lá no povo lá dos servos, na nossa turminha, né, no grupo dos servos do WhatsApp, estão falando que vai matar o Isaac. E aí, quando Abraão desceu, eu não sei a liberdade que eles tinham, e eles falaram assim, e o sacrifício? E Abraão respondeu, não está na Bíblia, isso aqui fica por minha parte, Deus proveu. Na sua vida também, irmãos. O sacrifício, Deus proveu, e proverá muito mais. Vamos louvar a Deus. Aqui não é
Senhor, perdão, Senhor, por todos os meus erros. Perdoa, Senhor, por todas as minhas falhas, por as vezes que feri o teu nome, por as vezes que envergonhei, Senhor, a tua palavra. Mas que nós sejamos, Senhor, Pai, dignificados, Pai, pelo teu nome que está acima de todos os nomes, para que possamos, Senhor, nos servir desse pão, Senhor, abençoado, que o Senhor coloca, Senhor, em nossas mãos. E juntos, Senhor, podemos compartilhar, Pai, do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Todos fomos servidos. Vamos ficar em pé. Levanta esse pedaço de pão. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Ele proveu. Pai, em nome de Jesus, nós alimentamos do cordeiro provido na cruz do Calvário. Se não fosse a tua misericórdia, o teu amor e o cumprimento da tua promessa, nós não estaríamos nos alimentando desse pão. Mas porque o Senhor um dia proveu o cordeiro, nós somos livres, salvos e abençoados. Eu consagro essa partilha de pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comei de todos, em nome de Jesus. Vocês vão receber agora, nas mãos do diaconato, um copinho com suco de uva. Certamente, quando o cordeiro foi imolado, ele sangrou, porque havia um cutelo, antes de ser queimado, ele foi ferido. E a palavra de Deus diz que ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O nosso pecado fez Jesus sangrar na cruz, fez Jesus ser imolado na cruz. O sangue de Jesus representa o amor de Cristo pelas nossas vidas. É porque o seu sangue foi derramado que o nome dele é o nome que está acima de todo nome. Todos serão servidos com um copo que representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo e qualquer pecado.
nós